Então, semana passada, né? Semana passada não, né? Terça-feira, a gente viu, né? Como é que funciona a programação, né? Que ela basicamente serve aí para a gente simular algum processo no nosso dia a dia. A minha voz está com eco, por acaso, aí para vocês ou não? Não, Ah, tá tá de meio boa. estranho assim. Deixa eu abrir uma janela aqui, peraí. A sala de reunião tá meio fechada aqui. Mas vamos lá. Então a gente viu, né, que a programação ela vem para simular algum processo que a gente faria no nosso dia a dia, né? Seja por rapidez, por dinamicidade, seja para armazenar informações que a gente não vai estar memorizando, não quer escrever no papel, enfim. E a gente também já viu que a gente tem as variáveis que servem para armazenar essas informações que a gente quer persistir, quer manter dentro do nosso sistema. Porém, vem uma questão muito importante. Como que a gente coloca isso em prática, né? Tendo as variáveis, a gente já consegue fazer operações simples, pelo menos de armazenamento, mas vamos entender hoje, na aula de hoje, principalmente como é que a gente coloca isso em prática, como é que a gente consegue realmente rodar um sistema e, em seguida, a gente vai estar vendo alguns conceitos importantes para a gente começar a programar de vez mesmo, né? Então, a gente vai ter ali se der tempo, a gente já inicia com os laços de repetição hoje ainda. Eu passei para vocês aí um linkzinho para a instalação do Visual Studio 2022. Quem instalou, legal. Quem ainda não tem problema, tá? Só, novamente, aconselho que anotem, né, as informações importantes. E, basicamente, o que a gente precisa, então, para realmente rodar um código, né? Para que a gente consiga digitar linhas ali de programação, criar nossas variáveis, fazer nossos controles e transformar isso em um programa executável, a gente vai precisar de uma ferramenta de desenvolvimento. Por que isso? Por conta do tempo, eu não vou me aprofundar muito nisso, né? Mas basicamente a ferramenta de desenvolvimento ela vai ser responsável por pegar as minhas linhas de código, transformar isso na linguagem que a máquina entende e fazer com que ela seja executável, né? E essa ferramenta de desenvolvimento, ela pode ser tanto um sistema que eu instalei no meu computador, ela pode ser um aplicativo, ela pode ser uma extensão do navegador, um próprio site no navegador, enfim, indiferente. O importante é que a gente tenha uma ferramenta para a gente conseguir desenvolver dentro da linguagem que a gente quer. E para o C Sharp, a mais indicada é o Visual Studio, né? Que é o que a gente vai estar desenvolvendo ao longo aí das aulas. Toda ferramenta de desenvolvimento, elas são basicamente padrão, elas não fogem muito do que é tradicional. Então, os principais focos que a gente vai estar tendo é como criar um novo projeto e como abrir um projeto já existente. Então, toda vez que eu quero desenvolver um sistema, eu vou abrir um novo projeto, eu vou criar um novo projeto e quando eu quero voltar a trabalhar no projeto que eu já tenho, eu vou estar abrindo um novo projeto. E a gente pode ver que na tela inicial do Visual Studio 2022, a gente já tem essas opções. Ó, abrir um projeto ou uma solução e criar um projeto. Depois que a minha ferramenta já esteja aberta ou em algumas outras ferramentas, a gente com certeza também vai encontrar esses botões. Às vezes não na tela inicial, mas eles vão estar lá em cima do menu nos menus, como um novo projeto, dentro de arquivo, enfim. Em algum lugar ele vai estar, vai depender da ferramenta que a gente está utilizando. Outra coisa bastante importante, como eu comentei com vocês na primeira aula, e a gente pode ter o conhecimento também já vindo desde do produto que a gente utiliza, né, que a gente oferta, a programação ela se divide em alguns segmentos. Então a gente está aprendendo agora a lógica de programação, que ela serve para tudo, mas a gente vai estar em primeiro momento programando para back-end e entendendo ali a programação de banco de dados. E dentro da programação, quando eu desenvolvo um produto comercial, um produto completo, ele vai ter alguma integração entre essas camadas. Então, a camada de front-end, se for um aplicativo web, onde eu vou estar desenvolvendo as minhas páginas, né, a interface que o usuário vai estar tendo acesso, essa interface ela vai estar se comunicando com o meu back-end, ou então, se eu desenvolver uma aplicação desktop, né, que não é online, ela vai ter uma tela também que eu desenvolvi para o cliente, ou o usuário, né, ele está tendo acesso aos recursos do meu sistema
E, posteriormente, isso tudo vai se integrar com o banco de dados. E a gente vai ver isso logo à frente. Duas coisas. Quem quiser só ver e anotar, pode fazer. Quem quiser já ir me acompanhando, a gente vai criar alguns conceitos aqui e vamos estar desenvolvendo... Eu vou estar dando seguimento em um projetinho bem simples durante as videoaulas. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Quem quiser só anotar, fica à vontade. Então, o primeiro passo, a gente vai criar um novo projeto, que é o primeiro ponto para a gente ter o nosso sistema, né? Então, eu vou criar aqui. Cada linguagem vai ter uma interface um pouco diferente, mas não foge do padrão. E daí, quando eu crio um novo projeto, eu vou me deparar com algumas questões. Primeiro, qual é o tipo de aplicação que eu estou criando? Se a gente ver aqui, a gente vai ter inúmeros tipos de aplicação. Cada um disso aqui, cada um ícone desse, né? Ele é uma aplicação diferente. Seja uma aplicação online, né, web, seja uma aplicação desktop, todas elas têm algumas peculiaridades. A aplicação que a gente vai estar criando é o aplicativo do console. Por que o aplicativo do console, gente? Eu acredito que ele deva ser uma das aplicações mais simples, porque ele é composto basicamente só do back-end, que é onde a gente vai estar, que é o principal que a gente vai estar utilizando para desenvolver, e a gente consegue exibir na tela, né, o que a gente estiver fazendo. Mas eu tenho aplicações web, eu tenho aplicações como, por exemplo, o aplicativo do Windows Forms, que é onde eu consigo criar telinhas mesmo bonitinhas lá, que eu coloco botão, que eu coloco caixinha de texto, que eu coloco realmente uma interface para o usuário. Eu tenho aplicações web, né, que eu vou estar colocando, que eu posso subir em um servidor e disponibilizar online para o pessoal estar mexendo e comunicar através de uma API com o meu sistema. Uma API, para quem não conhece ainda, né, é basicamente uma configuração que eu monto dentro do meu sistema que vai receber requisições da internet, ou seja, as coisas que eu fizer dentro de uma interface lá online, elas vão gerar uma requisição, que é como se fosse uma chamada, um pedido, né, para o meu back-end, que vai ser recebido e vai devolver alguma informação ou vai só jogar alguma informação para o meu banco de dados. Então, a gente vai estar criando um aplicativo do console. Vou dar um próximo aqui, vou dar um nome para a minha aplicação, vou aula 1, aula 2, né, na verdade, aula 2 aqui. E eu vou escolher o local onde eu quero salvar essa aplicação. Aqui eu vou deixar no local padrão, no repositório padrão, que o meu sistema ele salva as aplicações, mas a gente pode estar escolhendo o local que a gente quiser. Vou avançar aqui. Aqui nessa janela é uma coisa específica do C Sharp, tá? Isso aqui vocês podem deixar o que vem padrão aqui, a gente não vai ver isso em primeiro momento. E vamos criar. Beleza. A partir do momento que eu criei minha aplicação, ele já vai vir uma telinha inicial aqui. Alguém falou alguma coisa? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Para mim tá de boa. Beleza. Então vamos continuar aqui. Então, no primeiro momento, geralmente, né, dependendo do tipo de aplicação, o meu sistema ele vai criar aqui em algum lugar, né, uma pasta, um diretório com alguns arquivos. Se a gente olhar aqui no lado direito, né, vocês conseguem ver meu mouse ou não? Não. Tá, beleza. Não. Sem problema. Mas se a gente olhar aqui no lado direito, eu vou ter uma janelinha aqui, né, escrito solução, aula 2, que é o nome da minha solução, né? Embaixo eu vou ter alguns arquivos aqui, eu estou abrindo aqui para vocês verem. Mas, enfim, isso aqui, cada tipo de aplicação vai ter os seus arquivos, a gente vai entender isso melhor mais para frente um pouquinho, mas o que eu preciso saber é que eu vou ter um arquivo, né, no caso esse meu program, que vai ser o start da minha aplicação, vai ser a minha aplicação inicial, né, onde eu começo a desenvolver os meus códigos. E lá, quando a gente chegar na parte de C Sharp mesmo, e orientação a objetos, a gente vai ver melhor como funciona isso no C Sharp. Mas o importante é que toda aplicação vai ter uma tela inicial onde eu vou começar a desenvolver meus códigos. Aí lembra que eu comentei com vocês que cada tipo de aplicação, seja ela web, seja ela desktop, ela vai se comunicar de uma forma diferente. Então, numa aplicação console,
Eu acredito que vocês devem já ter visto aquela telinha preta do Windows, onde aparece algo escrito, enfim, onde a gente dá comandos, que é o famoso CMD, né, o Prompt Commando. A aplicação console, ela vai se comunicar com a gente através dessa interface. Então, se eu vim aqui na minha ferramenta, né, só situando vocês, né, a minha ferramenta, como eu falei para vocês, ela tem alguns menus aqui, né. O principal aqui é o arquivo, onde eu crio ou abro um projeto, como eu já havia comentado. Eu tenho opções aqui para salvar, né, os meus arquivos, e é sempre importante que a gente salve assim que a gente fez alguma alteração, para não estar perdendo, né. E eu tenho aqui um botão que starta a minha aplicação, que ele inicia a minha aplicação. Então, eu já tenho uma linha aqui que eu vou explicar para vocês em seguida, que basicamente ela serve para escrever alguma coisa na minha tela. Ou seja, ele vai abrir uma janelinha e vai jogar nessa janelinha o que eu coloquei aqui dentro, né, desse meu bloquinho aqui de programação. Então, eu vou vir aqui, vou startar. Ele vai compilar, né? E aqui eu tenho uma tela que já está escrevendo aqui, né? Hello World, que era o que estava escrito aqui nesse meu bloquinho, e algumas outras informações aqui que não são tão relevantes. Ele está pedindo para mim apertar qualquer tecla e ele vai fechar essa janela. Então, é assim que uma aplicação console ela se comunica com a gente. E aqui a gente já vai conseguir começar a pôr em prática códigos bem simples, claro, que não tem integração nenhuma com o banco, porque a base agora é só a gente entender como é que funciona a lógica de programação. Se eu tivesse uma aplicação web, eu ia lá, ia clicar no botão, ela ia mandar uma informação para o meu back-end, né, pela minha aplicação em back-end, ela ia receber essa informação, trabalhar essa informação e devolver alguma coisa ou não, né? Depende da minha solicitação. Então, só para a gente testar, né, e pôr em prática o que a gente for fazendo, a gente vai trabalhar com o console. E tem dois comandos muito importantes no console. O primeiro, como vocês podem ver aqui, é o write line, né? Que basicamente em português é escrever linha, né? Que o que ele faz? Eu vou dizer que eu vou chamar o meu console aqui. Isso é exclusivo do C#, tá, gente? Se a gente for trabalhar em outras linguagens, cada linguagem vai ter seu método de lidar, né? Receber ou enviar informações para alguma interface. Aí, claro, é só a gente estar pesquisando como que funciona isso na linguagem que a gente quer. Se eu vir aqui na internet, por exemplo, e pesquisar como escrever no console com o C#, vai aparecer esse comandinho para a gente. Então, muito importante que a gente ponha na cabeça que um desenvolvedor, ele precisa saber pesquisar também na internet, pesquisar em livros, enfim, é uma das principais características de um programador, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem o console.writeLine, eu abro parênteses, abro aspas, porque lembre, né, string, que é um texto, ele vai entre aspas, fecho parênteses e o meu ponto e vírgula que limita, né, o fim do meu código, como a gente já havia comentado na primeira aula. Isso aqui vai escrever na tela o que eu pôr aqui dentro. O segundo comando importante que a gente tem é o console.readLine, que é ler linha, né? Então, basicamente, o readLine ele vai receber uma informação para mim. Ele vai pedir uma informação para o usuário e vai receber ele de alguma forma. Ele pode só receber e não fazer nada, ou ele pode receber e trabalhar essa informação de alguma forma. Então, sempre nesse modelo aqui, né? Abre e fecha os parênteses, por enquanto nada mais, e finalizo com ponto e vírgula. Pessoal, se for surgindo dúvidas aí, tá? Podem me interromper assim que necessário, para a gente não se perder aí. Beleza. Então, agora a gente já tem uma forma de se comunicar com o usuário, tanto mandando informação para ele, quanto recebendo informação para ele. A gente já tem as nossas variáveis, que basicamente são onde a gente armazena as informações, e agora a gente já pode fazer operações simples. Por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma variável do tipo inteiro, né, que vai armazenar um número inteiro, como eu já havia comentado com vocês. Então, int idade. Por enquanto não vai receber nada. Eu posso criar uma variável que não recebe nada no primeiro momento e vai receber uma informação somente depois, como eu posso já iniciar ela com
valor 0. Estou dizendo, inicialmente todo mundo tem idade 0, até que se prove o contrário, né? Por enquanto eu vou criar ela vazia. Aí eu posso vir aqui e informar para o usuário a minha idade. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, dar um console writeLine, dizer que idade vai ser a minha próxima informação. Beleza? E daí eu vou vir aqui. Eu posso fazer isso na mesma linha, tá? Eu vou fazer separado para a gente entender melhor. E vou colocar também aqui a minha idade. Então percebam, gente, que eu estou utilizando a variável que eu criei para estar informando, né? Para estar passando alguma informação para o meu usuário. Então eu posso, sei lá, fazer um cálculo matemático aqui, eu posso pegar uma informação, trabalhar ela e devolver ela trabalhada ao usuário. Por que aqui está dando erro? Porque a princípio a minha informação ela não tem nada dentro, né? Uso da variável local não atribuída à idade. Então, o que acontece? Eu criei uma variável vazia, ela não tem nada dentro dela. Mas a partir do momento que eu colocar uma informação dentro dela, né? Percebam que subiu um erro. E agora ela é uma variável válida. Um tipo de dado muito importante que eu esqueci de falar para vocês na primeira aula é o nosso null. N-U-L-L. O que significa null? Null significa que a minha variável está vazia, né? Ele basicamente é vazio. Então, toda vez que eu criar uma variável, ela já starta, né, com um valor padrão nulo. A principal parte delas, pelo menos, né? Ou então ela nem existe. E daí, se eu atribuir, eu posso estar atribuindo o nulo para ela também. E da minha variável vai ser vazia, né? Algumas nem aceitam nulo, né? O int, para ele aceitar nulo, se eu não me engano, eu tenho que colocar, eu acho que é ponto de exclamação. Isso, o ponto de exclamação aqui. E daí agora eu digo que a minha variável idade, ela pode ser nula. Então a gente tem essas características aqui. A gente também tem um tipo de dado vazio que é importante. Daí a minha variável ela também é aceita a partir do momento que eu digo que ela existe e está vazia. E lembrem, gente, vazio é diferente de eu pegar uma string e não colocar dado nenhum dentro dela. Isso aqui, com um espaço em branco, é diferente de nulo. Isso aqui, sem nada dentro, também é diferente de nulo, tá, gente? Só para a gente deixar bem claro. Então, nulo é basicamente vazio, vazio mesmo. Show. Então, eu tenho uma variável aqui, né, idade, e eu atribuí um valor para ela, 27. Se eu vim aqui e eu startar o meu programa, o que vai acontecer? Idade e 27. O programa ele já se comunicou comigo e ele já não trouxe mais aquele monte de informação lá embaixo, porque eu coloquei, né, aqui embaixo o console.readline, ou seja, o sistema ele está esperando alguma resposta minha. E se eu digitar qualquer coisa aqui e der um enter, aí sim, o sistema vai finalizar. Mas o que ele fez com essa informação que eu coloquei aqui, gente? A princípio, nada. Ele só esperou uma informação, recebeu e pronto. Só que agora que começa a entrar a mágica da programação. Eu posso, em vez de setar um valor, né, colocar um valor fixo aqui, eu posso perguntar para o meu usuário do sistema qual é a idade dele. E daí é só eu dizer que a minha idade, né, a minha variável do tipo inteira, idade, ela vai receber o valor que eu estou pedindo para o meu usuário. Beleza? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. É porque eu tô... a gente tem um erro aqui, tá, gente? E é importante a gente ressaltar, tá? Ocasionalmente a gente encontra erros. É só vir aqui e a gente vai descobrir qual que é o problema. O meu sistema está dizendo o quê? Não é possível converter ali embaixo, né, na parte de baixo do erro, não é possível converter implicitamente o tipo string em int. Por quê? Essa função console.readline, ela espera que eu digite qualquer texto. E qualquer texto é tratado, a princípio, como uma string, como um valor textual, né? Então, para que a minha idade, né, o meu tipo inteiro, ele consiga receber essa informação que eu estou pedindo ao usuário, eu vou ter que converter esse valor. E isso a gente vai trabalhar um pouco, tá, gente? A gente vai conversar mais na frente, mas ocasionalmente a gente vai se deparar com isso.
valores que não são do mesmo tipo e a gente precisa converter. Quando a gente cria uma aplicação mais completa, a gente já trata essas informações. Uma aplicação web já vai receber o valor direto do front-end trabalhadinho. Então, eu vou vir aqui e eu tenho algumas funções. O que eu faço quando eu não sei como converter? Eu vou lá na internet e eu descubro como converter de string para inteiro no C#. E lá eu vou ter algumas funções. Aqui vai ser tranquilo, tá? Parse, se eu não me engano, é parse. Tem que colocar int.parse entre parênteses. Int, né? Ponto parse. P maiúsculo, isso. Abre parênteses. Int maiúsculo, né? Isso. É integer, eu acho até, na verdade. Integer. Uma coisa assim, deixa eu ver. Eu acho que é int mesmo. Era só int mesmo. Só int mesmo, né? Tá, beleza. Enfim, então eu vou ter funções aqui de conversão que vão estar convertendo os meus valores, né? Pode ser o argumento de referência nulo para parâmetro S, tá, beleza. Está dizendo que pode receber um valor nulo aqui. Então, eu converti o meu valor agora para uma variável do tipo inteiro, beleza? Então, se eu for aqui e startar meu programa, eu não coloquei nenhuma mensagem, né? Deixa eu cancelar aqui e colocar uma mensagem para o usuário também. Então, aqui, console.write_line. Digite sua idade. Beleza. Então, agora a gente já tem uma informação aqui para o usuário. O sistema já colocou lá, né? Então, digite sua idade. Eu vou colocar aqui idade, vou dar um Enter e já recebi lá, né? Então, percebam que o sistema informou a minha idade e já colocou na minha variável, né, o valor que eu tinha passado para o meu sistema. Então, a programação, gente, em si, ela se baseia nisso. Em um usuário passando informações para o sistema pegando essa informação, tratando ela e, posteriormente, devolvendo essa informação tratada, né, ao nosso usuário. Claro, se eu quisesse trabalhar, não, mas eu quero transformar isso aqui, em vez de inteiro, para decimal. Mesma coisa, decimal. Tem outra função, se eu não me engano, é console. Enfim, tem várias funções ali, né, para a gente converter aqui. Ele vai dar erro, claro, porque ele está esperando o inteiro, né? Decimal. Pronto. A gente já teria um valor decimal. Agora eu poderia colocar um valor quebrado, né? Enfim. Então a gente tem essas. Esse é o principal ponto, beleza? Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilo? Show de bola. Então a gente já tem aqui, né, uma aplicação inicial que já faz alguma coisa, né, ela já tem algum tratamento. E agora a gente vai avançar mais. Lembra que eu falei para vocês, né, lá, se vocês olharem no cronograma de vocês, a gente tem projeto novo, né, tem algumas informações lá, e a gente tem os operadores. E o escopo que eu tinha conversado ali com vocês anteriormente. O escopo a gente vai deixar um pouquinho para depois e vamos ver primeiro os operadores. Como eu falei para vocês, a gente tem as variáveis que recebem essas informações e tem alguns tipos de operadores, alguns símbolos que trabalham essas informações. Por exemplo, eu posso fazer cálculos dentro da minha linguagem de programação, através do operador mais, do operador menos, da barra que simula a divisão ou do asterisco que simula a multiplicação. Eu tenho operadores lógicos também, que a gente vai ver mais para frente. Mas, a princípio, eu tenho esses operadores mais básicos que servem para a gente tratar valores numéricos e também para fazer concatenação de string agora em primeiro momento. Então, se eu pegar a minha idade e eu disser que a minha idade vai receber ela mesma, idade, menos 5 anos. Vocês acham que isso aí vai funcionar, não vai funcionar? O que vocês me dizem? Não deu erro já, né? É um bom sinal. Então, se eu vim aqui, startar minha aplicação, digitar aqui 27, meu sistema vai exibir 22. Foi basicamente o tratamento que eu fiz na minha função, né? Aqui no meu projeto. Então, idade é igual a ela mesmo, menos 5.
Beleza, gente? Então, são operações básicas que eu já consigo trabalhar com as minhas informações. Como eu falei para vocês, os operadores eles também servem para concatenar minhas informações. Então, se eu vier aqui e colocar mais idade, já vai funcionar na mesma linha, inclusive. Então, 27, idade igual a 22. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui, então. Então, o próximo passo agora a gente vai iniciar os laços de repetição e controle. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte inicial? Como criar um projeto, como iniciar um programa, como se comunicar com o usuário através do console? Tranquilo? Tranquilo. Tudo certo. Beleza. Vamos dar prosseguimento, então. Como eu falei para vocês já, né, através das variáveis, né, dos operadores e da comunicação com o usuário, eu consigo fazer já alguma coisa. Mas são operações bem simples. São coisas como cálculos, mudança de valores, enfim, consigo trabalhar os meus dados que eu já tenho aqui. Mas para mim fazer projetos mais complexos, né, programas mais complexos, eu vou precisar de algumas funções a mais. E as principais funções que eu vou ter, né, que a gente vai conhecer agora, que praticamente 50% da programação que vocês vão estar usando no dia a dia são as informações básicas, né, que é como tu trabalhar com essas informações, com as variáveis e com o teu projeto, e os controles que eu faço. Se vocês parar para pensar, tudo que vocês fazem na vida de vocês, ele passa por uma validação. Então, se eu vou trabalhar, isso vai ser uma decisão que eu vou ter que tomar internamente. Então, eu acordo de manhã e eu me pergunto, eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? Eu vou trabalhar, senão eu vou ser demitido, e daí eu não vou ter dinheiro, e daí isso aí vai ser um problemão. Mas se for final de semana, eu não vou trabalhar, correto? Então, tudo isso, tudo o que a gente for fazer, né, todas as operações que a gente vai fazer dentro do sistema, elas também precisam passar por validações ou por controles. E daí entra os laços de repetição e controle que a gente vai estar vendo a seguir. Então, essa é uma parte bem interessante, tá? É importante que vocês anotem isso que eu vou passar para vocês agora. E claro, se a gente não, a barra tá só para vocês verem aqui. Quando eu coloco barra dentro do Visual Studio, quer dizer que é um comentário. Eu posso digitar qualquer coisa aqui. Isso aqui não vai interferir no programa. Meu programa vai chegar nessa linha e vai pular e vai para os próximos comandos que eu coloquei, tá? Só para estou usando aqui, não havia falado nada sobre. Então, tudo que eu for colocar agora, né, gente, os laços de repetição e controle que eu vou mostrar para vocês, é importante que vocês anotem, é importante que vocês entendam o funcionamento dele e quem conseguir lembrar da sintaxe, melhor ainda. Mas é improvável que a gente lembre exatamente como ele é construído agora, né, quem não trabalha com isso diariamente. Então, por isso que é importante a gente anotar, porque se eu sei como funciona um laço de controle, eu sei que ele existe, eu consigo, né, novamente, lá no Google, digitar esse laço de controle para o nome desse laço de controle para o meu sistema em C# e eu vou ver ali, né, vai vir um exemplo de como que é como que ele é escrito, né, como que ele funciona ali a sintaxe dele. Então vamos lá. A gente tem alguns laços de controle bem comuns, tá? São os mais utilizados, que é o if. A gente já vai entender ele. Eu tenho o if. Eu tenho o for. Eu tenho o while. Eu tenho o switch. E eu tenho o for each, que ele é uma variação do each, tá? Como é que escreveu agora? Depois descobri. Enfim, eu tenho for each. Deixa eu ver aqui só um minutinho. For... EACH. EACH? Yes. Não é junto, será? Mas é junto. Exatamente. Faz sentido. Aí, é isso aí mesmo. É aquilo que eu falei para vocês, né, gente? For each é um laço que eu uso basicamente diariamente, não, né? Mas eu vejo ele praticamente todo dia
E sempre não vem na memória certinho, né? Então, por isso que é aquela, né? A gente sabe que ele existe, sabe o que ele faz, e daí a gente consegue estar utilizando, né? Pegando exemplos, vendo na internet como é que ele é escrito. Enfim, então esses são os meus principais 5 laços de controle ou repetição. O if, né, a tradução literal dele é se, então ele funciona basicamente com o significado dele. Então, se acontecer alguma coisa, eu faço alguma coisa. Então, ele basicamente serve como uma verificação, né? O for é para, a gente já vai entender ele, né? Mas basicamente é para cada coisa que acontecer, eu vou fazer uma determinada outra coisa. O while é enquanto. Então, enquanto uma situação ela for verdadeira, né? Ela estiver acontecendo, eu vou fazer alguma coisa. O switch basicamente, né, não é a tradução literal, mas é para cada, né? Então, para determinada informação, caso ela seja um valor, eu vou fazer uma coisa, caso seja outro valor, eu vou fazer outra coisa, e assim por diante. E o for each é para cada elemento dentro de uma lista, enfim. A gente vai ver tudo isso na prática, porque eu falando assim vai ficar bem abstrato de vocês entenderem, né? Então, vamos imaginar a primeira situação. Uma pessoa menor de 18 anos aqui no Brasil, ela não pode dirigir, certo? Então, vamos supor que eu pego a idade, né, do meu usuário. Deixa eu tirar esse tratamento aqui que eu fiz com ele. E eu vou informar se essa pessoa, pela idade, ela pode ou não dirigir um veículo. Então, eu quero tratar isso, né? Como é que eu vou fazer esse tratamento? Uma das formas é utilizando o if ou o se. Se essa pessoa ela for menor de 18 anos, ela não pode dirigir. Caso contrário, ela pode, correto? Então vamos pôr isso na prática. A primeira forma de eu usar um laço de repetição ou de controle é eu colocando o nome dele. Então, if, certo? E depois eu vou precisar de uma validação. Eu vou validar uma informação. E daí, qual é a informação que eu quero validar, gente? Essa é a principal pergunta que a gente precisa se fazer. Nesse caso, a idade. Então, eu vou verificar, né, if, né, que é se a idade, ela é o quê? Ela tem que ser menor ou maior que 18 anos, certo? Então, aqui vão entrar alguns outros operadores. No caso, o menor nesse primeiro momento, né? Quais são os operadores que eu tenho? Caso alguém queira anotar, eu vou colocar aqui também embaixo, né? Quais são os operadores que eu tenho? Menor, maior, igual e diferente. São os principais, né? E daí, claro, também posso ter o menor ou igual, eu posso ter o maior ou igual, certo? Então, são operadores que a gente já conhece no nosso dia a dia. A linguagem, ela tenta se basear o mais próximo possível a forma como a gente age no dia a dia. Então, se eu tenho os operadores aqui de maior, menor, igual e o diferente, que é a exclamação, né? Eu posso estar utilizando para validar minhas informações também. Então, aqui eu utilizei o menor e eu quero verificar o quê? Se ela é menor que 18 anos. Beleza? Concordam que aqui eu já tenho uma validação? Porém, é aquilo que eu falei com vocês. A gente precisa entender qual é a sintaxe, né, do que a gente está tentando programar, de qual a função que a gente está usando. E dentro do C#, as validações dos laços de repetição e controle, elas ficam entre parênteses. Assim como as funções que eu tenho ali dentro, né, de outras opções, como para enviar uma informação para o usuário ou para receber. E a gente vai entender por que fica dentro de parênteses, né, quando a gente for trabalhar as funções. A gente vai conseguir ver um pouco melhor por que ela fica entre parênteses. Mas basicamente é isso. Então, eu já tenho a minha validação. Aqui eu já estou verificando se é maior ou menor que 18 anos. Porém, tem uma questão. E agora? Eu validei aqui e, a princípio, nada demais aconteceria. Então, depois que eu já escrevi o meu laço de repetição ou controle, coloquei a validação dele, eu tenho que abrir chaves
A chaves, ela indica o escopo do meu bloco. E agora a gente vai entrar naquele conceito que eu falei para você que a gente ia ver posteriormente, né? Que é o escopo. Como é que funciona isso? Basicamente, o escopo, ele funciona como um bloco onde eu trabalho algumas informações. Por exemplo, se eu vier aqui e disser que a minha idade, né? Vamos comentar essa parte de cima aqui. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Se eu vier aqui e disser que a minha variável, né, do tipo inteiro, idade, que recebe um valor fixo aqui, tá aqui dentro desse meu escopo, né, dentro desse meu bloco, ela não existe fora desse meu bloco. Como é que a gente entende isso? Imaginem o seguinte, eu tenho, sei lá, um livro, beleza? Eu consigo usar um livro que está dentro de uma caixa? Não consigo. Não consigo nem ver ele, não sei nem se ele existe, na verdade. Se ele está dentro de uma caixa, ninguém me falou. Alguém chegou para mim e disse, ó, aqui dentro dessa sala tem um livro. Beleza. Aí eu olho, só vejo uma caixa, pode ser que o livro esteja dentro dessa caixa, pode ser que ele não tenha, mas o principal é que eu não consigo usar. E a programação, ela funciona dessa mesma forma, ela funciona através de escopos. Tudo o que eu colocar entre chaves faz parte de um escopo daquele único bloco e não pode ser usado fora dele. Por isso que se eu criar uma variável aqui, idade, e tentar usar ela aqui fora do meu bloco, né, na própria validação, não vai funcionar. Assim como ela não vai funcionar se eu tentar atribuir um valor para ela antes do meu bloco, e também não vai funcionar se eu tentar atribuir um valor depois do meu bloco. Se a gente for aqui em cima, né, a gente vai ver, ó, o nome idade não existe no contexto atual. Então, a gente consegue ver, né, que não é possível. Então, por isso que a gente utiliza essas métricas de escopo, né? Isso é muito importante para a gente não cometer erros, né? Para mim não pegar uma variável idade, usar ela aqui e depois usar ela lá na frente no meu código, né? Num projeto grande que vai ter, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil linhas e com valor errado, por exemplo. Então, dessa forma que funciona. Aqui eu não preciso nem... Deixa eu voltar aqui, né? Só apagar. Conseguiram entender esse conceito de escopo, pessoal? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida aí, cara, eles vão me interrompendo. Então, beleza. Então, eu tenho esse meu bloco de informação aqui, né? E é aqui que eu vou trabalhar a minha informação. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero dizer que se a minha idade for menor que 18 anos, eu tenho que avisar para o cara que ele não pode dirigir. Você... Vou botar um acentinho aqui. Você não pode dirigir. Beleza? Então eu vou avisar para ele que ele não pode dirigir. Conseguiram entender isso aqui, gente? Ó, é uma validação, né? É um nome reservado dentro do meu sistema que indica que eu vou iniciar uma validação. Eu coloquei minha validação aqui, eu abri um bloco dizendo que eu vou trabalhar com essa informação dentro desse bloco, somente dentro dele. E eu preciso disso, tá? Tem algumas formas, né? Algumas linguagens que não exigem as chaves, tá? Mas o C#, que é a linguagem que a gente vai estar trabalhando agora, ele exige. Então, eu estou dizendo que se a idade dele for menor que 18 anos, ele não pode dirigir. E o if, ele tem mais uma funçãozinha, que é o else. Else. Que diz o quê? Beleza. É basicamente um se e se não. Ou seja, se a idade do meu usuário for menor que 18, ele não pode dirigir. Eu vou avisar isso aqui para ele. Se não, eu vou fazer outra coisa. E eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que ele pode dirigir. Você pode dirigir agora. Deixa eu comentar tudo isso aqui também, né?
Gente, barra, asterisco, inicia um bloco de comentário. E asterisco, barra, fecha o meu bloco. Ou seja, tudo que está dentro desse meu escopo, né, dentro desse meu bloco, vai estar comentado. Voltando ao conceito de blocos ali que a gente viu. Então, beleza. Já tem aqui minha informação, né? A minha validação, vamos ver se ela funciona. O console está pedindo minha idade, né? Eu vou dizer que eu tenho 27 anos. Vamos lá. Ó, você pode dirigir, idade 27. Beleza, nosso sisteminha já está funcionando. A gente já tem algo útil aqui, né? Vamos ver se ele funciona ao contrário também. Eu vou dizer que eu tenho 12 anos só. Você não pode dirigir. Então, para isso que servem os laços, né, de controle, e a gente vai ver os de repetição. Servem para adicionar validações ao nosso sistema ou fazer ações de acordo com determinada situação. Partinho, eu tenho uma pessoal? pergunta. Eu tenho uma Pode falar. pergunta. Ali no else, no if ali, eu já posso colocar, chamar variável depois do que está entre aspas, já para aparecer a idade? Como, desculpa? Dentro do if ali, eu já consigo colocar a idade ali para ela aparecer? Sem precisar Consegue, de... consegue sim. Daí, só tem que colocar o mais e o nome da variável, é isso? Isso, se eu colocar, você não pode dirigir, vírgula, ponto, né? Sua idade é, 2 pontos, um espacinho, né? Lembrem-se, tá, gente? O sistema, ele não dá espaço automático. Então, eu coloquei um texto, se eu quiser um espaço, eu tenho que colocar, senão o meu sistema vai juntar tudo. Vou colocar mais idade e pronto. Tá aí. Se eu fizer isso, né, eu vou tirar a idade aqui. Já tirei lá embaixo, né? Vamos startar aqui o projeto. Sua idade, 12 anos. Ó, você não pode dirigir, sua idade é 12. Beleza? Beleza. É isso, tem várias formas. Assim, ó, vocês vão perceber também, gente, que tem várias formas da gente fazer uma determinada, ó, a mesma situação dentro da programação, tá? Então a gente pode fazer de uma forma, a gente pode fazer de outra. Por exemplo, a minha idade eu posso colocar aqui junto com o meu primeiro bloco aqui, né, de informação, como eu posso colocar ela lá embaixo. Aí só sua idade é. E daí o meu sistema ele vai colocar toda essa informação lá na linha de baixo. Alguns sistemas, eles não quebram a linha automaticamente, e daí eu tenho que dar um comando, tá, gente? Quando a gente quer quebrar a linha, é o barra invertida N. Se eu deixar, ó, vocês podem ver que ele ficou com uma corzinha um pouco diferente. Se eu startar meu programa assim, ó, vou digitar minha idade, e ó, você não pode dirigir. Ele quebrou a minha linha. São aquilo que eu falei, né? São os operadores que a gente vai conhecendo ao longo do nosso sistema. Quem quiser anotando, é sempre útil, né? Porque lembrar, sim, de primeiro, usando uma vez, é difícil. Era isso aí, cara? Boa. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Poxa, só uma pergunta. Pode falar. É que todas as linguagens tu só coloca, tipo, porcentagem de alguma coisa para referir, né? E no final do coisa tu coloca todas as variáveis, né? Isso. Tipo, na ordem correta. Tem um jeito de fazer assim ou tem que ser o mais... Quer dizer, fecha as aspas, bota a variável, abre de novo as aspas e assim por diante. Tem como fazer dessa forma também, tá? Ah, tá. Se eu não me engano, cara, deixa eu ver aqui se eu lembro. É string.concat, deixa eu ver, vamos ver. String... Alguém lembra aí qual é a string.format, eu acho que é, tá? Vamos testar aqui. Aí eu abro parênteses, coloco o meu texto aqui dentro, fecho parênteses. Se não é format, alguém já me corrige antes que eu continue. String.format, né? Aí aqui vírgula. E daí eu vou colocar minhas variáveis. Então, assim, ó, basicamente como é que funciona o string.format? Se eu estou correto, né? Se não tiver, depois a gente vou ter que pesquisar aqui. Mas basicamente eu vou dizer que você não pode dirigir idade, 2 pontos, aqui, e se eu não me engano é chaves e o número da minha variável. E daí aqui eu vou colocar a idade. Ó, eu acredito que é isso mesmo, tá? Vamos testar.
Idade, 12 anos. Vamos ver. Ó, deu um erro aqui, deixa eu ver. 0 base, 0. Evento list. Tá, eu vou ter que descobrir aqui, acho que eu escrevi errado alguma sintaxe aqui. Mas depois eu já vejo aí para vocês, tá, gente? Não, é mais uma dúvida pontual mesmo. Mas tem sim, tá? Tem como a gente fazer isso. Tem várias formas da gente fazer. Na verdade, eu já vejo agora. Deixa eu pegar um exemplo aqui no sistema. É concat. Deixa eu ver se é concat. Vamos ver se é concat. Não. Não foi. Tá, enfim. Depois eu já vejo certinho ali pra gente como é que funciona isso aqui, tá? Mas tem como fazer, tem uma função que eu coloco aqui, um operador, né, uma nomenclatura de função, eu defino a posição da minha string e daí depois eu digo quais são as minhas strings. Eu apresento para vocês ali na próxima aula. Mas é aquilo que eu falei, tem várias formas da gente fazer uma mesma situação. Eu acho que não precisa colocar string concat, se deixar só entre parênteses ali já vai funcionar. Será? Se eu não me engano. Dessa forma? Isso, dessa forma. Vamos tentar aqui. Opa. Não rolou. Mas enfim, não vamos perder muito tempo nisso. Começa com Bota zero. o zero, começa com zero, eu acho, o índice. Oi? Começa com zero o índice ali, eu acho. Ah, é verdade. Faz sentido. É verdade mesmo. String.format. Mas foi o mesmo erro que deu da primeira vez que a gente testou, tá? Então, se a gente não colocar o format, até não vou colocar, provavelmente vai funcionar. Vamos ver. 12. Ó, isso aí, funcionou. Então, eu posso definir vários valores aqui, ó. A turma aqui é punk. 0 mais, vou botar aqui de novo, a posição 1, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, tá, gente? Aqui 2. Que na programação, as posições elas iniciam em 0. A contagem de qualquer coisa, né? Ela inicia em 0. Então, se a gente colocar 1, ele tentaria achar a posição 0, não encontraria, e daí é o erro que ele está jogando para a gente, né? Então, vamos lá. Opa. Eu não defini aqui as outras variáveis, né? Então, idade de novo, e, sei lá, 23 aqui agora. Idade 12, ó. Então, ele já trouxe pra gente, ó. Você não pode dirigir, idade 12, menos 23. Então, é outra forma também da gente colocar, né, concatenar valores dentro de uma string, dentro de uma camada de texto. Aquilo que eu falei, tem várias formas de fazer a mesma coisa. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Vamos dar continuidade aqui, então. Deixa eu só manter aqui. Idade. Posição. Aqui. Show de bola. Outra coisa. Ainda dentro do nosso laço if. Vamos supor que eu quero validar uma informação. Eu quero validar a minha segunda informação. E eu quero dar um erro padrão, né? Esse é o meu erro padrão, o que vem depois do else. Então, se a idade for maior que 18, né? Se for menor que 18, cai no primeiro laço. Caso contrário, ela cai no segundo laço. Mas vamos supor que eu tenho mais de uma situação. Eu posso concatenar os meus ifs, ou seja, eu posso juntar um if depois do outro e outro depois do outro e assim por diante. Então, else, if, e eu vou colocar a minha próxima validação. Se a minha idade for maior que 18, então eu vou dizer que não pode dirigir. Else. E caso contrário, caso a minha idade ela não seja maior que 18, nem menor que 18, que é meio improvável, né? Eu acho que nem
Na verdade, não tem como ser, ou ela é maior, ou ela é menor, ou ela é igual. Ah, tá, sim, nesse caso tem, né? Se ela for 18, porque aqui eu não disse igual, né? Que eu disse, se a minha idade for menor que 18, não pode dirigir. Se for maior que 18, pode dirigir. E se for 18? Aí a gente vai estourar o próximo erro aqui. Carteira provisória. Carteira provisória. Não acentuei aqui, tá? Ignorem. Enfim, então agora eu tenho 3 opções. Eu tenho, se a pessoa digitar um valor menor, um valor maior, e se ela não digitar, ela tem 18, acabou de tirar a carteira e ainda é provisória. Vamos ver se funciona. Então, 12, nosso primeiro erro, não pode dirigir. 29, nosso segundo erro, erro não, né? Nossa segunda situação, pode dirigir. E 18, carteira provisória. A gente vê que pode fazer isso. Uma boa prática, tá, gente? Tem formas melhores da gente validar inúmeras situações. É raro, às vezes, em que a gente vai usar o else e if, só em situações mais específicas mesmo. Para várias situações, a gente tem outros laços de controle, né? Como o switch, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente. Mas, a princípio, é esses caras aqui. Dúvidas sobre isso? Acho que não, né? Já deu para entender legal. Pessoal, todo mundo conseguiu responder a chamada lá? Eu joguei lá no grupo. Quem não respondeu ainda, tá? Por favor, responda lá. Eu vou encerrar ela, provavelmente assim que a gente finalizar aqui. E então, aproveitem aí para responder. Beleza. Então, a gente já tem um sistema, a gente já tem ele funcionando, já viu como ele funciona, já conheceu as variáveis, alguns operadores. Eu não estou me aprofundando muito em cada um deles, a gente não vai passar exercício, não vai ver isso a fundo, porque é um curso mais introdutório para a gente conhecer mesmo, né, a lógica de programação. A maioria, acredito que algumas pessoas aí que estão na oficina já conhecem, então a gente não vai perder muito tempo na lógica de programação em si, mas é aquela, quando vocês tiverem dúvida, me avisem aí, ou também podem estar me chamando depois ali, né, tirando algum questionamento. E pratiquem, tentem usar o if lá, gente, tentem abrir um bloquinho de programação que não fez agora comigo, ou quem já fez comigo, tentem de novo criar uma variável, tentar imprimir alguma coisa no console, receber uma informação do console, tentem fazer um lacinho de alguns laços, né, de verificação com if, para validar informações simples, só para a gente ter uma ideia de como funciona, vocês entenderem se realmente conseguem entender ali como funciona mesmo, né? Na semana que vem, né, na terça-feira, a gente vai estar vendo o resto dos laços de repetição, de forma um pouco mais breve, agora que a gente já viu o conceito, né? Então, for, while, o switch e o for each. Depois a gente vê funções, se ainda der tempo na mesma aula, caso contrário a gente pega o início da próxima, e daí depois a gente inicia com a parte de banco, a parte básica de banco de dados. Fechou, pessoal? Por hoje aí, todo mundo liberado. A gente não vai mais ter conteúdo, não. Fechou, valeu, mestre. Até mais. Valeu, até mais. Valeu, Artini. Obrigado. Valeu, Artini. Até mais.